estava com os 10 filhos ou estava sem nenhum, se a esposa dele estava ao lado dele ou se ela já tinha acabado, né, com a raça dele, porque ela também foi uma que foi utilizada. Amaldiçoe seu Deus e morra. Olha o conselho dela, né? E em todo momento esse homem esteve ali, ó, firme. Amém? Olha que exemplo. Ouça esse hino, cante também, fale para Deus, porque esse hino é uma declaração e ele toca muito no meu coração de verdade. Eu realmente gosto muito dele, porque ele me mostra que a gratidão não é um recurso de quando a gente está bem. A gratidão é um recurso do nosso caráter. Ou a gente tem ou a gente não tem. E muitas vezes a gente não tem mesmo, nem nos melhores momentos, porque a gente acha que é mérito nosso. Ouça assim, com muito carinho, pode pôr. Olha a resposta. Eu vou adorar.
Gostaria de convidar a todos para fazermos uma oração, mas primeiro eu gostaria de ler um versículo com vocês. Acompanhem comigo Tiago 5,16. A palavra de Deus diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Amém. Que possamos ser assim como Elias, que possamos ter fé, pedir para Deus, pelas nossas famílias, pelos nossos companheiros, para que possamos multiplicar na terra e falar para as pessoas de Jesus. Eu gostaria de fazer um pouquinho diferente com vocês hoje. Gostaria que todo mundo se levantasse, por favor. Vamos fazer um pouquinho, a gente está sentado. Então eu gostaria de convidar para que possamos orar ao nosso Deus em reverência. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá para respirar mais uma vez, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com todas as famílias, Senhor, aqui representadas. E também, Senhor, com todas as famílias da terra. Que possamos iluminar a terra, Senhor, com a Tua palavra. Te peço, Senhor, que possa nos usar, Senhor, através da influência do Espírito Santo. Que possamos mostrar a Tua luz, Senhor. E possamos salvar todas as nossas famílias, Senhor. Que possamos ser usados por Ti. Te pedimos isso, agradecemos, e que tudo que tenhamos feito, Senhor, seja para a Tua honra e Tua glória. Que possamos ser como Elias, Senhor, e conduzir a todos, Senhor, para a salvação. Te pedimos isso e agradecemos, em nome por amor de Jesus. Amém. E aí, irmãos, estão cansados? Chega por hoje? Não, né? Tá uma bênção, né? Quem não veio está perdendo, né? Vamos lá para mais uma passagem. Quando o dono da casa estiver levantado e fechada a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Abre-nos a porta, por ele vos responderá: Não sei de onde sois. Mais uma passagem, Lucas 13:25, de alerta, né? Estamos prontos para aquele grande dia. Vamos convidar mais uma vez a irmã Brenda para agora o nome do Senhor. Se apresenta para a gente, irmã. Bem todos conhecem você. Bom, eu sou a Brenda, sou da igreja de Vila Luzita Santo André. Frequento aqui às vezes para cantar já faz um bom tempo. Eu não posso falar desde quando eu era pequena, porque eu não sou pequena. Mas já faz muitos anos que eu frequento aqui, Vila Gerte. Eu sou membro adventista desde que eu nasci. A minha mãe estava grávida de mim. Ela conheceu a mensagem adventista e eu louvo a Deus porque eu faço parte dessa família de Deus. E o dom da música, graças a Deus, veio do meu pai. Meu pai não é adventista, ele tem 91 anos. Sou eu que cuido dele, só eu e ele que moramos. E eu peço que vocês orem por ele, o nome dele é Ulisses. Ele está com 91 anos. Nunca recebeu o estudo bíblico, porque nunca aceitou, mas minha mãe pregou até o fim da vida dela. Eu prego através das minhas atitudes, e que um dia, né, ele venha amadurecer aquele coraçãozinho e venha entregar sua vida para Deus. E o hino que eu vou cantar agora fala justamente sobre a família, né, que eu vi que vocês estão fazendo uma legenda sobre família. E é um hino que eu também gosto muito, que Deus fale ao seu coração. Sonhou ter um lar, um pedaço de chão.
De sol a sol trabalhei, fiz um rancho de barro e tabuão, e de noitinha com as crianças brincava no chão. Lá são pessoas unidas com quem na terra Deus vem pra morar. Lá é perdão e harmonia, onde o choro não vem pra ficar. Lá são pessoas, lá não é um lugar. Logo os meninos cresceram, nosso rancho pequeno ficou. Fui trabalhar na cidade, de repente a gente ligou. Casa bonita eu comprei, minha vida era só trabalhar. Eu tinha coisas, mas agora não tinha meu lar. Lá são pessoas unidas com quem na terra Deus vem pra morar. Lá é perdão e harmonia, onde o choro não vem pra ficar. Lá são pessoas, lá não é um lugar. Lá são pessoas unidas com quem na terra Deus vem pra morar. Lá é perdão e harmonia, onde o choro não vem pra ficar. Lá são pessoas, lá não é um lugar. Tudo eu daria de volta, pra de volta ter o meu lar. Esse hino agora que eu vou cantar fala sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando e o inimigo que ele mais quer é destruir e acabar com as famílias. Infelizmente, meu lar se acabou. Faz um ano e pouquinho que eu estou divorciada. Lutei como lutei. Mas infelizmente chegou a isso e é muito doído. Se apegue a Cristo. Leia a Bíblia diariamente. Ore. Tenha um relacionamento íntimo com esse Deus. Porque Ele quer destruir os lares. Não sei o que você passa na sua casa. Tente de tudo, não desista. Jesus está voltando e que a gente tem que se preparar a cada dia.
Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Desculpa, irmãos, é que eu fiz uma cirurgia faz pouco tempo e eu fiquei entubada por 4 horas. Faz 2 meses. Então, às vezes, coças de vez em quando. Mas que Deus seja louvado. Irmãos, boa tarde, né? Já é uma feliz semana para vocês, né? Na verdade, quase boa noite, né? Quase. Irmãos, nós tivemos um sábado muito especial hoje, nós tivemos a Santa Ceia pela manhã aqui. Agora à tarde, eu estava junto com o Noé, com o Renato, nós levamos a ceia para alguns dos irmãos da nossa igreja. A irmã Toninha, né? Ela já está, eu não sei quantos conhecem a irmã Toninha, né? A irmã Toninha já está com 95 anos. Porém está ali firme, forte, muito lúcida, porém ela precisa prestar atenção especial ao seu marido, né? O João. Ela tem 95, o irmão João tem 96. Então ela vem para a igreja, né? Passar aqui de manhã até, né, das 9 da manhã do dia, é um pouco complicado, né? Para ela, pela questão de saúde, tem que prestar atenção no seu marido. Mas a gente foi lá, ela ficou muito feliz, então quem conhece, quem sabe onde ela mora, visite a irmã Toninha, ela com certeza fica muito feliz em receber vocês. Visitamos também o irmão, obrigado, o irmão Severino, né? A irmã Marli também, né? Teve a oportunidade de levar a ceia para ela. E agora à tarde estava com o Renato, dando um estudo bíblico, né? Que surgiu graças aos coportores, né? O estudo que a Gabi levantou, né? A senhora Nete, então orem por ela. E agora, nesse momento, eu quero estar com os irmãos aqui para falar um pouquinho sobre um assunto, né? Que é muito referente na família, né? Principalmente na relação entre pais e filhos. Quero falar um pouco sobre disciplina. E para isso, eu quero estudar essa passagem de Hebreus capítulo 12 com os irmãos. E eu, né, peguei algumas informações no capítulo do livro Educação que fala sobre disciplina. E eu trouxe 10 conselhos de Ellen White sobre disciplina para os filhos, né? Disciplina dentro do lar, dentro da família. De fato, né, um lar ele não existe, ele não se sustenta sem disciplina, né? A vida ela exige isso. E eu quero ler com os irmãos essa passagem de Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 7. Obrigado. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo de número 7. Hebreus, aqui nós vamos ter um conselho de Paulo para a sua igreja, um conselho de Paulo para cada um de nós, um conselho para ser aplicado dentro dos nossos lares. Então, convido os irmãos nesse momento a rapidamente me acompanhar em uma oração. Vamos pedir que o Espírito Santo seja conosco nesse momento. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de servir ao Senhor, de estar aqui na sua casa, de aprendermos, Pai, sobre a sua vontade. Mas nós pedimos, Pai, de maneira especial, tudo que nós aprendamos aqui, Pai, tudo que nós iremos conhecer, que o seu Espírito possa nos capacitar a fim de que possamos aplicar isso, Pai, dentro das nossas casas, dentro de cada uma das nossas famílias. Nos abençoe, Pai, agora nesse momento, que queremos meditar sobre um assunto tão importante, que o seu Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou os profetas, nos ajude agora a entender e ilumine nossa mente para compreender, Pai, essas verdades eternas. Pedimos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então, irmãos, Hebreus capítulo 12, verso 7. O texto fala o seguinte: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Uma pergunta que Paulo faz. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Aí no verso 9: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos.
não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? E o verso 10: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Vamos parar aqui. Irmãos, olha as lições que nós temos aqui nesse texto, né? Primeiramente, Paulo ele faz uma pergunta, né? Que filho há que o pai não corrija? Eu não tenho filho, não sou casado ainda, né? Mas vou fazer uma pergunta para os pais aqui, né? Os filhos de vocês são perfeitos? Vocês têm filhos que não erram? Sim ou não? Acredito que não, né? Toda criança, em algum momento ou outro, precisa fazer o quê? Né? Chamar atenção, às vezes precisa erguer um pouco a voz com mansidão, claro, né? Corrigir, porque não existe criança perfeita, dá para nascer ainda, né? Quer dizer, só nasceu uma, né? Que foi Jesus, mas ainda não tem registro de outra criança perfeita que nasceu, né? Que não errava, que não pecava. Todo filho precisa de correção, todo filho precisa ser disciplinado. Uma criança em disciplina, ela é uma criança que vai ali, né, crescer sem nenhum tipo de respeito com a autoridade, sem algo do tipo. Eu trabalho no colégio adventista, né? Lá no colégio nós vemos ali algumas crianças que dão um pouco mais de trabalho, né? E aí fica o dia todo na direção, na orientação. E uma das coisas que os professores mais falam é o seguinte: quem dera o pai e a mãe desse menino chamasse a atenção dele, né? Quem dera o pai e a mãe não repreendesse mais, né? E esses comentários surgem, né? De fato, toda criança ela precisa ser disciplinada. E Deus, Ele nos corrige, Deus nos disciplina. E Paulo, ele mostra o valor dessa disciplina que vem de Deus. Sabe por quê? Olha só o que Paulo, você percebeu o que Paulo fala no verso 7? Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Irmãos, se Deus não nos corrigisse, logo nós seríamos considerados, é o verso fala, bastardos. Se Deus não nos corrigisse, isso significava que Ele está nem aí para mim e para você. O fato de Deus nos disciplinar, nos corrigir, é só uma prova do seu amor. Olha só. Então, quando Deus nos corrige, quando Deus nos disciplina, nós percebemos que a disciplina de Deus é uma prova do seu amor. O pai que não se importa com o seu filho, não, deixa essa criança largada aí, deixa ela fazer bagunça. O que o pai está fazendo? Será que eles realmente demonstram amor? Ou na verdade só negligência? Verdade? Todo pai ele precisa corrigir, disciplinar os seus filhos. E é por isso que Deus, irmãos, nos corrige tanto, né? Por isso que Deus nos prova, por isso que Deus nos disciplina, a fim de que nós possamos ser transformados, né? E isso é uma prova do seu amor. Quando Deus chama a sua atenção, quando Deus disciplina, Ele apenas está provando o seu amor por mim e por você. E amém por isso, não é verdade? Mas olha só, irmãos, é bom ser disciplinado? Olha só o que Paulo fala. Olha só o verso 10. Verso 11, olha só. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Irmãos, olha só. Paulo ele traz uma verdade, né? Eu não gostava quando minha mãe chamava minha atenção. Mesmo estando errado, né? Mesmo bagunçando e sabendo que estava bagunçando, às vezes eu provocava minha irmã, provocava meu outro irmão, né? Bagunçava, quebrava as coisas. Eu sabia que eu estava errado. Minha mãe disciplinava, chamava atenção. Mesmo estando errado, você fica feliz? Opa, vou tomar uma bronca agora. Minha mãe vai chamar atenção. Você ficava assim? Eu não ficava. Quando você vai ser chamado a atenção, você fica mal, né? Você fica para baixo. Não é legal. Mas você percebeu o efeito que produz, né? A disciplina? No momento em que a disciplina é aplicada, o verso 11 fala: no momento não parece ser motivo de alegria. Ninguém gosta. Você fica chateado. Ninguém gosta que tem alguém puxando sua orelha, chamando sua atenção. Porém, essa disciplina, né? Esse puxão de orelha produz fruto pacífico, fruto de justiça. Toda disciplina que Deus aplica para nós, ela tem um propósito. Toda disciplina que Deus aplica tem um objetivo de nos educar, de produzir em nós fruto de justiça. Portanto, irmãos, nós não temos motivos para querer ficar desanimados, né? Ou então pensar: poxa, Deus não me ama mais, Deus só me prova, Deus só me repreende, só me disciplina. Pelo contrário, isso não significa que Deus não tem mais carinho por você. É justamente o contrário. É uma prova do seu amor para com você, a disciplina que vem do Senhor. Por isso, pais, quando você não disciplina o seu filho,
você está apenas mostrando para ele que você não se importa tanto assim. Por isso, né, a falta de disciplina faz com que as crianças elas queiram mais atenção. Nós tivemos um caso assim no colégio. Um aluno, obviamente não vou citar o nome do Santos, né? Mas um aluno que sempre estava ali na orientação, dando trabalho, e quando uma criança está muito mais trabalhada do que o normal, você começa a ter algumas suspeitas, né? Mas por que isso está acontecendo? Irmãos, quase sempre, existe algum problema familiar acontecendo, os pais estão se divorciando, algum familiar morreu, ele não soube lidar com isso, e o comportamento mudou. Nesse caso, mais uma vez, nós começamos a acompanhar a família de perto, mas por que esse aluno dá tanto trabalho? Aí, sabe o que ele falou pra gente? Eu faço isso porque ninguém liga pra mim, lá em casa minha mãe não fala nada pra mim, lá em casa minha mãe não tem tempo pra mim, ela só fica o tempo todo no celular, né, fica saindo e tudo mais, não vejo ela. Aí você percebe, né? No caso ele só bagunça, dá trabalho, para pelo menos alguém notar ele, alguém pelo menos falar com ele, alguém pelo menos dar atenção para ele, na verdade. O que falta para ele? Atenção, né? Quem sabe os pais apenas com a disciplina, né? Aplicando ali, o coração do filho seria diferente. E, irmãos, eu quero trazer agora rapidamente, porque nessa vigília nós teremos outras mensagens. Quero trazer com vocês então 10 conselhos de Ellen White no livro Educação, um capítulo sobre disciplina, 10 conselhos para ser aplicado às famílias. Olha só, o objetivo da disciplina é ensinar a criança o governo de si mesma. Ou seja, obviamente elas não sabem isso, né? Elas não nascem já sabendo disso. Precisa ser ensinado. Esse é o famoso óbvio que precisa ser dito, né? Mas o óbvio, para ser óbvio, justamente precisa ser falado, né? Mostrado. O objetivo da disciplina é ensinar a criança o governo de si mesma. Devem ser ensinadas a ela a confiança e direção próprias. Portanto, logo que ela seja capaz de entendimento, deve alistar-se a sua razão ao lado da obediência. Que todo o trato com ela seja de tal maneira que mostre ser justo e razoável a obediência. A disciplina ela tem que ser justa, não é verdade? Você não pode simplesmente repreender por qualquer motivo para descontar a sua raiva. Mas a disciplina, quando aplicada no momento certo, na forma certa, produz fruto pacífico, fruto de justiça. Vamos então ver quais são os conselhos. O primeiro deles: incentive a confiança e fortaleça o senso de honra na criança. Atribuir responsabilidade. Olha só o que Ellen White fala: crianças e jovens são beneficiados se é depositada neles confiança. A suspeita desmoraliza, produzindo os mesmos males que se procura evitar. Leve os jovens a sentir que eles merecem confiança, e poucos haverá que não procurarão mostrar-se dignos dessa confiança, né? Eu sempre escuto, né, reclamações, às vezes, dos professores: poxa, esses jovens não têm responsabilidade com nada, eles não querem nada com nada, né? Mas a Ellen White, através desse texto, né, ela leva a seguinte questão, né? Será que nós estamos atribuindo responsabilidades para ele, né? Será que nós falhamos, talvez, né, em atribuir responsabilidade, né, honra à criança, e depois nós cobramos: poxa, não quer nada com nada, mas ele nunca teve contato com isso, nunca aprendeu, né? Então, desde pequeno, atribuir responsabilidade, pequenas responsabilidades, a fim de que no futuro, né, a criança ela possa ter isso como algo, né, que já faz parte da sua natureza, né? Segundo conselho: peça ao invés de ordenar. Aquele a quem assim nos dirigimos tem a oportunidade de se mostrar leal aos princípios retos. Aí, olha o final do texto, é interessante. Sua obediência é o resultado da escolha em vez de ser o da coação. Mas é interessante, né? Até a forma como nós podemos, né, nos dirigir, né, as crianças, né, para pedir algo para eles, né? Até isso pode influenciar nos frutos que irão produzir. O terceira dica que ele vai nos dar, né? Estabeleça poucas regras, mas bem pensadas e aplique-as, né? Isso é interessante esse conselho. Olha só o que ela diz: o que quer que se verifique impossível de se mudar, a mente aprende a reconhecer e a isso adaptar-se. Ou seja, uma regra bem estabelecida, o ser humano aprende a lidar com isso. Porém, olha só, mas a possibilidade de condescendência, ou seja, aquela lei que se afrouxa, né, suscita o desejo, esperança e incerteza, e os resultados são a inquietação, irritabilidade, insubordinação. Não se comprometa com o mal. Outro conselho que nós dá: nenhum pai ou professor que leve a sério o bem-estar dos que se acham sobre os seus cuidados transigirá com a vontade obstinada que desafia a autoridade ou recorre a subterfúgios ou a evasivas, né, a fim de escapar da obediência. Não é o amor, mas o sentimentalismo o que usa de rodeios com as más ações. Procura pela lisonja ou suborno, né, conseguir
a submissão e finalmente aceita algum substituto da coisa exigida. Ou seja, tirar os caminhos corretos. Não dá para querer furar o caminho, procurar atalhos, ou tentar dar um famoso jeitinho, Precisamos agir da forma correta, e inclusive, sendo fiéis aos princípios. Não trate o pecado com leviandade. Outro conselho que queremos nos dar: terrível é o poder do pecado sobre o malfeitor. O maior mal que se possa fazer a uma criança ou jovem é consentir que se fixe na escravidão dos maus hábitos. A falta de disciplina, Nós temos um caso bíblico disso. Lembra dos filhos do... fugiu agora, Samuel, de Eucana, Eucana não, os filhos de Eli. Os filhos de Eli, Meninos que estavam disciplinados, e que levavam a casa de Deus, de qualquer forma, E justamente o que levou eles a isso, falta de disciplina por parte do pai, falta de repreensão por parte do pai. O pai, ele deixava que os seus filhos ficassem ali, limpos dos seus pecados, Então, os filhos de Eli, no caso, são um exemplo disso, que nós temos na Bíblia. Evite a censura contínua. A contínua censura confunde, mas não reforma. Olha que frase, irmãos, que a gente nos dá esse princípio. A contínua censura confunde, mas não reforma, Então ficar gritando o tempo todo não resolve, Para muitos, e frequentemente os mais delicados, uma atmosfera de crítica destituída de simpatia é fatal aos seus esforços. As flores não desabrocham ao sopro de um vento crescente, Forte, Isso que ela nos ensina, Sétimo, saiba que a censura frequente resulta em desânimo. Uma criança frequentemente censurada por alguma falta especial venha considerar aquela falta como uma peculiaridade sua ou alguma coisa contra a qual seria inútil esforçar-se. Ou seja, ela já aceita aquilo para si mesma e ela deixa de lutar contra aquilo. Ela simplesmente, sou assim, nasci assim, vou morrer assim, Assim se cria o desânimo e a falta de esperança, muitas vezes oculto sobre a aparência de indiferença ou arrogância. Esses textos são reveladores, na verdade, irmãos. Convido você depois a ler a fundo esse capítulo do livro Educação, capítulo sobre a disciplina. Lembre-se da regra do Salvador de fazer aos outros o que você gostaria que fizessem a vocês. Essa deve ser a regra de todos os que se empreendem à educação das crianças e jovens. Estes são os membros mais novos da família do Senhor, herdeiros conosco da graça divina. A regra de Cristo deve ser religiosamente observada em relação aos menos inteligentes, aos de menor idade, aos mais desatinados e ao mesmo aos desencaminhados e rebeldes. Irmãos, isso aqui é um princípio interessante porque você gostaria que os seus pais te tratassem da forma como você trata seus filhos, É uma coisa interessante, Por vezes nós ficamos perpetuando, aquela ferida. Não, mas meu pai era duro comigo, Meu pai estava nem aí comigo. Mas por que você precisa, Por que dar sequência a isso, Você não pode quebrar esse ciclo, Você não pode agir de forma diferente. Então, ao disciplinar o seu filho, ao tratar com ele, lembre-se da regra áurea do Evangelho: faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você mesmo, para si mesmo. Não torne pública as falhas e os erros da criança. Um conselho importante, o professor ou o pai deve evitar, quanto possível, tornar pública as faltas ou erros dos discípulos, Gente, interessante isso, Porque, por vezes, talvez você vai no shopping, você vê aquela criança brigando, mirrando, e tudo mais, Aí você vê que o pai dá aquele grito, Às vezes perto um pouco. E eu vou mostrar no 10º conselho, falando sobre... O 10º conselho agora é para os pais, O 10º. Mas, por vezes, o pai ele exagera um pouco, Você vê que a criança fica constrangida, Ela foi ferida, E ela percebe que o pai, ao invés de estar ali querendo educá-la, na verdade está apenas ali constrangendo ela em público, E aí nós temos o efeito contrário. Agora, a 10ª dica, irmãos. 10ª dica. Isso agora é para você. Então, um passo que você deve dar. Olha só. Aprenda o autocontrole antes de tentar ensinar aos outros. Interessante isso, Que nos ensina. Se eu não tenho autocontrole, por que eu estou cobrando isso do filho? Primeiro, eu preciso aplicar isso em minha vida para que então eu possa ensinar outros, Tratar apaixonadamente uma criança ou jovem somente despertará seu ressentimento. Quando um pai ou professor se torna impaciente e está em perigo de falar imprudentemente, fique em silêncio. Olha só que conselho. Há um maravilhoso poder no silêncio. Então, é
melhor, e o próprio Tiago fala sobre isso, né? Nossa língua, né, é como uma espada, capaz de ferir, na verdade. Ou seja, irmãos, quando você estiver, né, numa situação de estresse, né, o seu filho está ali disciplinado, não sabe o que fazer, é melhor permanecer em silêncio, né, do que acabar abrindo a boca e ferindo, né, magoando, né, como o Tiago diz na imagem da espada, né, ferindo, né, atacando o seu filho. Pois bem, irmãos, esses são os conselhos de Deus para cada um de vocês. Eu irei depois disponibilizar no grupo, tá? Cada um desses conselhos. Então você pode levar para casa, depois do celular, leia com calma cada um desses conselhos, a fim de que na sua casa, né, você possa aplicar cada um deles, que você possa disciplinar os seus filhos, criar os seus filhos no caminho do Senhor. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que o Senhor abençoe cada um dos seus filhos também, que o Senhor capacite também os pais, né, nessa missão de educá-los, de discipliná-los. Eu quero fazer uma oração então, para que o Espírito de Deus ele possa reinar no seu lar todos os dias. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, pelo seu amor, e obrigado, Pai, pela disciplina que o Senhor aplica com cada um de nós. Nós aprendemos, Pai, que o fato do Senhor nos disciplinar é uma prova do seu amor. Isso mostra que o Senhor nos enxerga como filhos. Sabemos, Pai, que essa missão de educar, essa missão, Pai, de criar uma criança não é fácil, Pai. Por vezes nos vemos sem saída, nos vemos despreparados, mas que nós possamos aprender cada dia mais com os teus conselhos, com aquilo que o Espírito de profecia nos apresenta. Que os pais eles possam criar os seus filhos, Pai, nos caminhos do Senhor, da forma que o Senhor quer, da melhor forma possível, Pai. Então, que o seu Espírito possa estar na mente, no coração de cada um dos pais que está aqui presente, que eles possam ser dirigidos pelo Senhor, a fim de que eduquem os seus filhos da melhor forma possível, de acordo com o céu deseja. Que na casa de cada um de nós aqui possa sempre reinar a paz, o amor e a união que vem dos céus, Pai. Nós pedimos por isso em nome de Jesus. Amém. Mais uma passagem bíblica. E vive, por favor. Filhos, obedeçam a vossos pais. O Senhor, por isto é justo. Mais que justo, né? Convidamos também agora o Voz de Esperança a fazer mais uma glória ao nosso Deus.
Agora, eu vou sortear o porta-bíblia dos visitantes, tá bom? Vou tirar o nome aqui. Quem será? Quem será? Quem será? Quem quer? Hein? Quem gostou do porta-bíblia? E quer levar ele para casa? Quem será, hein? Quem é? Alana? Mentira! Não. Alana? Mais uma passagem bíblica. Filho meu, ouve o ensinamento do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Mais uma palavra bíblica para a gente, né? Vamos agora convidar o irmão Enéas para fazer mais um louvor ao nosso Deus. Vamos cantar todos juntos, meus queridos. Conta as bênçãos, conta a contação. Em nome de Jesus. Sim,
Olá, boa noite a todos. Eu sempre fico feliz quando eu recebo um convite, porque quando eu recebo um convite, eu acredito que esse convite vem de Deus. Eu me sinto à vontade de fazer a vontade de Deus. E quando fui convidado para vir aqui, eu geralmente penso, vou falar sobre o quê? Mas ele já antecipou, é o Johnson, o Johnny disse, é sobre família. Aí fica até mais fácil a gente definir o contexto da nossa fala. Mas eu não vim sozinho, eu vim ali com o Gabriel, que está aqui de óculos, um jovem de 20 anos, meu afilhado, ele está me acompanhando aqui. Alguém aqui já participou de coral? Porque eu sei que a igreja aqui é de música, canta bem. Ali, quem foi que nunca participou de um coral aqui? Nunca participou. Olha, então o desafio é somente para esses que nunca participaram. O desafio é o seguinte: eu vou começar, fui evangelista durante um tempo, recordar esse momento aqui. Vou começar a cantar. Isso aqui funciona ou não? Essa câmera aqui? Nós vamos cantar o hino, mas vocês não verão a letra, nem vai ter acompanhamento, é só mesmo na voz. Eu vou cantar e aqueles que souberem cantam comigo, quem não souber canta a segunda vez. A letra é assim: está aqui, nós cantamos porque Deus está aqui, está aqui, nós cantamos porque Deus está aqui. Eu nem pedi para cantar, vocês já começaram, quer dizer que vai ficar bom isso aqui, viu? Eu estou vendo que serão 30 minutos aqui onde nós vamos louvar a Deus de uma forma não somente falada, mas cantada. Então vamos ver todos juntos agora. Eu sou especialista em dublar, quem está dublando eu percebo logo. Então vamos lá, vejam bem. Está aqui, nós cantamos porque Deus está aqui, nós cantamos porque Deus está aqui. Vocês perceberam uma coisa que eu fiquei apontando onde Deus poderia estar? Eu quero que vocês façam mesmo. Deus pode estar aqui, Deus pode estar aqui. Eu quero que você aponte para um lugar onde você supõe que Deus possa estar. Mas eu vou acrescentar algumas letras aí, eu quero ver vocês me acompanharem, certo? Presta bem atenção. Vamos lá. Está aqui, nós cantamos porque Deus está aqui, nós cantamos porque Deus está aqui, está em mim, nós cantamos porque Deus está em mim, nós cantamos porque Deus está em mim, está em ti, nós cantamos porque Deus está em ti. Aponta para alguém. Está em ti, nós cantamos porque Deus está em ti. Está aqui em ti, está aqui em ti, nós cantamos porque Deus está aqui em ti, está aqui em ti, está aqui em ti, nós cantamos porque Deus está aqui em ti. Amém? Amém. Que bom a gente cantar louvores ao Senhor. Olha que eu cansei um pouco.
Nós vamos falar sobre a família e eu gostaria de primeiro trabalhar com vocês o conceito de perfeição no Antigo Testamento. E para a gente falar de perfeição, a gente pode usar vários contextos da Bíblia. A gente pode falar da perfeição de Jesus Cristo, Mateus 5, mas eu quero falar da perfeição em Gênesis. Todos nós conhecemos aquela frase de Gênesis. Eu vi que aqui sai o versículo ali, né? Gênesis 1, versículo 1. O que é que diz ali? Gênesis 1, versículo 1. Esse é um verso assim, muito conhecido. No princípio, criou Deus o quê? Os céus e a terra. É importante a gente saber, já viram aquelas palavras em inglês que a gente conhece, mas não sabe inglês, mas sabe aquelas frases? I love you. A gente pensa que sabe inglês, mas sabe aquela frase? Existe uma frase em hebraico que todo estudante de teologia, quando está no segundo ano, ele já conhece. Não quer dizer que ele sabe hebraico, mas é uma frase que tem muito a ver. Bereshit Nefesh. Bonito, né? Bereshit Nefesh. Em hebraico quer dizer do princípio. E eu quero fazer algumas considerações sobre essa frase aqui. A primeira, B, pode significar preposição, e agora eu descobri porque eu não estava enxergando bem, eu estou sendo. B quer dizer preposição, e pode significar não, através de, pelo ou para. Olha quantas possibilidades. Imagina agora a loucura que é um tradutor. Ele vai traduzir esse texto. E essa preposição pode ser qualquer dessas palavras. Aqui você já percebeu que mais importante é você saber o contexto para você dar a interpretação correta. Reshit. Reshit quer dizer princípio. Pode ser primogênito, pode ser primeiro, pode ser cabeça, pode ser primazia. Aponta para a mesma coisa, mas a depender do contexto e a quem ou a que está se referindo, o tradutor tem que colocar a palavra correta. Vamos ler Nefesh em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos ver esse texto que também é muito conhecido. 2 versos 7 diz: todos encontraram? Vamos lá. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. E aqui nós temos o Nefesh. Nós temos o Ela. Quando o homem foi criado, ele foi criado como uma goela. Ou seja, imagina isso aqui aberto, só consumindo. Essa era a ideia de criação dessa alma vivente. Era uma alma vivente que estava ansiosa por conhecimento. Uma alma vivente que estava ansiosa para aprender. O hebraico ele tem 22 palavras. São palavras radicais. Não quer dizer radicais no sentido de extremo, difícil. Não. São radicais que ficam no começo e no final da palavra. Se você muda o prefixo, ou seja, aquilo que vem antes, a palavra tem outro significado. Se você muda o sufixo, a palavra pode ter outro significado. Para quem estuda hebraico sabe que se chama declinação. Você vai declinando a palavra e ela vai assumindo vários significados. E essa característica existe no hebraico por causa da sua pobreza. Ela não tem palavra para cada coisa. É uma palavra que vai mudando de acordo com a declinação do hebraico ou mudança de prefixos e sufixos.
Uma palavra com vários prefixos e sufixos podem transmitir aquilo que 5 palavras em outro idioma podem significar. Então nós vemos aqui os recursos que o hebraísta tem para traduzir o texto, para ser o mais fiel possível àquela tradução. Mas o que isso tem a ver com a família? Tem muito a ver. Vamos ler agora o livro de Gênesis 2, verso 15. Gênesis 2, verso 15. Eu já copiei tudo que eu queria falar aqui nesse caderninho, fica mais fácil para mim, porque na Bíblia os olhos já não estão tão bons, fica difícil ler o texto bíblico na Bíblia, então já passo aqui, fica mais fácil quando eu esquecer alguma coisa. Gênesis 2, verso 15, olha o que diz lá: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o quê? Cultivar e guardar. Agora vamos pensar aqui. Vocês viram como é difícil o tradutor traduzir o texto? Ele tem uma palavra e tem vários significados para aquela palavra. E ele tem que mudar o prefixo, o sufixo, para que ele possa dizer exatamente o que aquilo quer dizer dentro daquele contexto. Eu acho que todos já perceberam isso aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Vocês viram que existe uma ênfase aí, mesmo sem precisar a gente dizer, ele aqui repetiu. É a palavra que ressalta: cultivar e guardar. Vamos começar por guardar, que no hebraico quer dizer chamar. Isso significa proteger, vigiar, preservar, segurar com firmeza e observar. Então, quando esse texto foi escrito, o tradutor poderia usar qualquer dessas palavras, mas ele colocou aqui cultivar, tem esse sentido. Então, o sentido correto vai ser aquele que vai se ajustar mais ao contexto. Alguns sugeriram que não seria guardar, que seria proteger. Ou seja, vocês viram que proteger está entre os possíveis significados. E quem sugeriu proteger disse o seguinte: talvez eles tivessem que se proteger de animais ferozes. Mas fica um pouco fora do contexto. Se tudo era perfeito, como iria haver animais ferozes? Então perceba que você muda o significado de uma palavra. Você não conhece o contexto, você imagina logo que hoje, no presente, os animais ferozes, então ele queria se proteger. Veja que uma tradução, ela pode ter seus problemas. O mais provável sentido seria aquele que nós vamos colocar aqui para você, e certamente você já conhece muito bem. Vamos ver Gênesis 3, verso 8, e vamos fazer algumas considerações. Vamos considerar proteger, mas proteger de quê? O que é que diz Gênesis 3, 8? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, quem ouviram? Adão e Eva, que andavam no jardim pela viração do dia, ou seja, o nosso conhecido pôr do sol. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Mas uma coisa está certa aqui: Deus visitava o casal sempre à viração do dia. Se Deus visitava o casal na viração do dia, Deus, os seus anjos, conversavam com esse casal, correto? Então, provavelmente, ele falou da rebelião no céu. Adão e Eva sabiam que houve o quê? Uma rebelião. Então perceba que esse guardar poderia ser traduzido por proteger. Proteger-se de quê? Desse anjo mau que foi expulso do céu.
Vocês perceberam aqui que Adão e Eva não eram tão inocentes? Que Deus não ia deixá-los ali sem avisá-los de uma grande rebelião, que os anjos vieram para a terra. Você acha que Deus não ia avisar seus filhos? Então, eles sabiam que havia um anjo mau que estava ali no jardim e que eles deveriam se proteger disso. Para eles se protegerem disso, orientações também foram dadas. Mas eu quero considerar com vocês o seguinte: tudo era perfeito. Adão era perfeito, Eva era perfeita, o jardim era perfeito, os animais eram perfeitos, tudo que era visível e até o invisível, o vento era perfeito. Não havia um vento que atrapalhava as pessoas, não havia um clima que atrapalhava. O clima era perfeito, era tudo perfeito. Agora vamos analisar a palavra cultivar. Vemos aqui um conceito estranho. Por que é estranho esse conceito de cultivar? Se eles estavam no lugar perfeito, eles eram perfeitos, Deus perfeito, tudo perfeito, qual é a nossa ideia de perfeição? É aquilo que já está acabado, não precisa melhorar nada. Se precisa melhorar, então não é perfeito. Olha, ela não é perfeita, o casal não diz isso, né? Eu também não sou perfeito. E nós usamos perfeito para dizer: olha, nós não somos acabados, mas ali no Éden eles eram perfeitos. Percebe que a perfeição do contexto bíblico é diferente da perfeição que nós temos hoje? Perfeito para nós é algo que não precisa mais de mudança. Por quê? Porque é perfeito. Você sabia que esse conceito atrapalha o casamento? Atrapalha o relacionamento do homem e da mulher? Porque veja só, se tudo era perfeito, por que eles teriam que cultivar? Se tudo já era perfeito. Você percebe que a perfeição de Deus, para continuar perfeita, Ele precisaria o quê? Cultivar. Eu estou movimentando porque a câmera está aqui e eu tenho que ver o povo lá atrás. Não sei se a câmera está filmando, mas bem-vindo você que está aí também nos acompanhando aí na mídia social. Veja bem, deu para perceber que a perfeição de Deus, para continuar sendo perfeita, precisa ser cultivada. Agora imagine, Adão perfeito, Eva perfeita, tudo perfeito, e disse: agora vocês vão ter que cultivar esse jardim, vocês vão ter que se proteger desse inimigo. Lembra-se quando Deus foi apresentar Eva a Adão? Primeiro ele sentiu necessidade de uma mulher, depois ele Adão viu os animais e disse: olha, eu preciso de uma companheira. Deus fez a companheira. Você percebe que Deus, Ele não fez tudo assim: Adão, Eva, e agora vocês vão viver juntos, como fez com os animais? Para os animais Ele fez o boi e a vaca, o gatinho e a gata. Mas com relação a Adão e Eva, Ele fez primeiro Adão. Ele não escolheu assim: você vai viver com ela vai viver com ele. Ele só fez isso com os animais. Mas em relação a Adão, ele fez o quê? Você tem que escolher, cara. Porque se você não escolheu ela, você é responsável. É você que escolheu se casar. Nós não podemos, depois de um relacionamento, dizer que não fomos nós que escolhemos. Nos planos de Deus, Deus faz de tudo, Ele fez de tudo para que Adão escolhesse. Adão escolheu. Agora é importante você observar aqui.
esse relacionamento. Por quê? Eles não andaram juntos. Eles deveriam estar juntos. Veio Satanás por meio da serpente. Eles comeram do fruto proibido e nada deu certo naquele casamento. Agora eu pergunto, aquele casamento foi ou não foi abençoado por Deus? Deus não abençoou, está lá toda a cerimônia. E ambos se tornaram o quê? Uma só carne. Agora uma coisa difícil aqui. Aquele casal, a bênção de Deus não garante a felicidade do casamento. Não garante. Porque a bênção de Deus, ela precisa ser cultivada. Já viu aquela família que tem uns problemas? Parece que Deus não abençoou esse casamento. Não. Deus abençoou o casamento de Adão e Eva. Teve os problemas que tiveram porque eles não protegeram, porque eles não cultivaram, e os problemas vieram, e aquela família quase se separa. É porque Deus não abençoou? É porque quando você foi escolher, ou ela foi escolher, ou ele foi escolher, Deus não orientou? Deus orientou. Ah, porque não deu certo, é porque Deus não orientou. Não, Deus orientou. E esse casamento que agora só está tendo problemas? Imagine os problemas que tiveram Adão e Eva. Imagine aquele casamento de Gênesis 24, quando o filho de Abraão foi escolher quem? Rebeca. Lembra? Toda a orientação até hoje, quando vai haver conselho pastoral, eles pegam o exemplo daquele casamento. Olha, ele orou a Deus, não escolhe ninguém de outra terra, tem que ser alguém do meu povo. Olha a história daquele casamento. Olha os problemas que eles tiveram. Se você for ver a história daquele casamento, Abraão seguiu à risca toda a orientação. Mas olha os problemas que ocorreram naquele casamento. Não é porque teve problemas, porque quase separou, que não teve orientação e a bênção de Deus. Não é assim que funciona na Bíblia, não é assim que funciona na vida real. Eles precisaram fazer acontecer. Eles precisaram saber que alguém ali não estava cultivando. Alguém ali não estava o quê? Protegendo. É claro que se o casal combina e alguém não cumpre o combinado, vai dar problema. É claro que se eu sou casado, eu não vou ficar conversando com outras mulheres. Não tem cabimento eu ficar conversando com outras mulheres sozinho. Tem cabimento? Isso é pecado? Não. Mas eu tenho que fazer o quê? Proteger. Eu sempre digo para minha esposa é linda, muito linda, mas eu converso com ela abertamente. Eu posso olhar para uma mulher e achá-la bonita. Ela pode olhar para um homem e achar isso bonito para gente. E nós falamos isso, nós conversamos assim. Aquela mulher que eu acho atraente, eu já volto comigo. Ali é perigo, porque existe um sorriso, uma conversa boa, sabe aquela? Você conversa com uma pessoa, com homem a gente conversa, gosta de conversar, a gente conversa. Mas com aquela mulher que a gente conversa e gosta de conversar ainda mais, tem muita afinidade. Se eu sou um homem casado, por mais que essa mulher seja simpática, amiga, não dá mais. Eu tenho que me proteger. Ou ela está comigo, ou não tem mais conversa. Eu tenho que proteger o casamento. A perfeição de Deus só é perfeita se
se a gente cultivar e guardar. Eu não sei quanto tempo eu estou falando aqui, eu preciso que alguém me diga, que eu preciso concluir com outro texto. João capítulo 5. Vamos ver? Eu acho que eu já passei do tempo, então eu vou concluir aqui. Isso dá uma semana de coração, então vamos lá. João capítulo 5. Quando você encontrar o capítulo 5, você me diga aí. Todos encontraram? Versículo 8. Quem vai ler o versículo 8? Ali. Agora aproveita e diga seu nome para eu conhecer as pessoas aqui. Rony. Leia aí, Rony. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Olha a pergunta. Continua. O enfermo respondeu: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tem que entrar, outro enfermo chega antes de mim. Eu pergunto. Jesus disse para aquele homem: você quer que eu coloque você no tanque quando a água agitar? Jesus perguntou isso? Não. Mas ele respondeu isso. Que loucura, não? A gente pensa que entende as coisas. Jesus falou aquilo e a gente entende outra coisa. Você sabia que hoje é a mesma coisa? Jesus fala uma coisa, você responde uma coisa totalmente contrária. Jesus chegou para ele e disse: você quer ser curado? Ele só tinha que dizer sim ou não. Não tinha outra resposta. Mas ele veio com um conceito mundano. Porque todos ali, eles só eram curados se entrasse naquela água quando a água fosse o quê? Agitada. E ele estava diante do mestre, diante daquele que poderia curar, mas não adianta, não havia conexão com Jesus. Quando a pessoa não tem conexão com Jesus, não adianta achar que ele veio à igreja, que ele está assistindo o culto, que ele está pregando, que ele é um cristão. A escolha foi sua. Você escolheu casar com esse homem. A escolha foi sua. Você escolheu casar com essa mulher. Deus deixou isso tão claro. Onde? Nas Escrituras, com Adão e Eva. Adão, os animais estão aí, a gente já colocou as coisas automáticas. Você não. Você tem que escolher. Só que a língua original nos ajuda. Existe um termo que se chama cum. Cum quer dizer faça acontecer. Quando aquele homem não entendia o que Jesus estava falando, como muita gente não entende o que Jesus está falando, olha só o que diz. Continua a leitura, por favor. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue seu leito e ande. Sabe o que é que diz no original? Faça acontecer. Jesus disse: faça acontecer. Creia em mim. É como se Jesus estivesse perguntando: você crê em mim? Faça acontecer. Se você não fizer acontecer, as coisas não vão acontecer. Porque o conceito de perfeição precisa ser cultivado, precisa ser protegido para continuar perfeito. Quando você faz as suas escolhas, você tem que saber: Deus colocou, eu sempre digo para minha esposa, Deus colocou você diante de mim, porque eu fui naquele encontro de amigos, eu disse, toda vez que eu ia, dizia: Senhor Deus, será que é hoje que eu vou encontrar alguém? Eu dizia: Senhor, não deixa eu encontrar alguém que não dê certo. Se eu não gostar dessa pessoa, na primeira briga eu vou separar, porque eu não vou ter paciência não. Eu tenho que gostar dessa pessoa. E eu gostei. Ela disse que gostou de mim. Nós nos casamos. Temos diferenças, mas nos suportamos, porque a gente gosta um do outro. Eu escolhi. A bênção de Deus não é nenhuma garantia de que esse casamento vai dar certo.
eu escolhi. Eu escolhi a não mais conversar com outras mulheres sozinha. Ela vê homens simpáticos, olha que parece de homens simpáticos. Eu agora fiquei muito mais conhecido quando eu estou com ela, porque ela é linda demais, e as pessoas conversam comigo, e ela sabe exatamente o que fazer, porque nós contamos isso. Porque se ela não proteger, aí vai acontecer o que aconteceu com Adão e Eva. As coisas não vão dar certo. E não adianta a gente culpar a Deus, porque essas histórias, elas estão na Bíblia. Mas eu não posso deixar de falar por causa do testemunho da irmã aqui. Se ela não desse esse testemunho, eu nem ia tocar nesse assunto. Mas eu vou tocar porque você falou. Porque um dia eu falei essas coisas lá na igreja de Maceió, na Tijuca. É Maceió, Tijuca é Rio de Janeiro, mas é uma igreja lá em Maceió que eu estava pregando sobre isso. E quando eu estava pregando, foi um louvor grande, e quando eu saí, chegaram 3 irmãs divorciadas. Pastor, como é que eu fico, pastor? Eu sou divorciada. Quer dizer, e agora? O senhor não deu nenhuma centelha de esperança. O senhor nem tocou na questão do divórcio. Como? Aí, quando ela falou aquilo, aí eu disse, não vou falar agora, só que ela falou aqui, irmãos que se divorciaram, assumam a culpa. Não protegeu, e se protegeu e cultivou, não foi suficiente. Se Deus escolheu este casal, compete a gente o quê? Cultivar e guardar. Não é por isso que o mundo vai cair. Alguém deixou de cultivar, alguém deixou de guardar. E a gente não vai morrer por causa disso, não. A gente vai assumir as responsabilidades e no próximo relacionamento procurar ser mais assertivo. Não é entrar no relacionamento que Deus abençoou, Deus escolheu e agora vai dar tudo certo. Ele vai ser perfeito, ele não vai ter outra mulher, ele não vai olhar para outra pessoa a não ser para mim. Isso é só no mundo da fantasia. É só no mundo da fantasia. Se você não tiver uma conversa séria com sua esposa, com seu esposo, e se isso já não for conversado no período de noivado, vai ser aquele casamento que faz de conta. Você acha que ela é perfeita, que ele é perfeito, que não vai me trair? Não. Basta passar um período de seca, chegar alguém perto, uma boa conversa, e as coisas começam a acontecer. É assim que acontece. Então, irmã, tenha certeza, se esse casamento não deu certo, como não deu certo com Adão e Eva, deu tudo errado, Deus não esquece da gente. E que a gente possa fazer uma escolha mais assertiva. E que nós, que somos casados, que possamos assumir nossa responsabilidade e cultivar e guardar. Que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, irmão, pela linda mensagem. Já estamos aproximando do final da nossa vigília. Bens, né, irmãos? Mais um último versículo. Por favor. Para finalizar os versículos, Provérbios 1:8. Filho meu,
ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Para finalizarmos, o último louvor, vamos chamar agora o grupo Voz de Esperança.